Assim, porque assim, eu vou ser sincero, eu não sei nem quais são as implicações na realidade de um buraco negro. Porque o que buraco negro popularmente falando, que ele aparece nos jogos, que aparece nos lugares, isso aqui é só uma parada que suga tudo, né? Então, assim, mas tem aí eu imagino que tenha toda Puta, fugiu a palavra. Não é nenhuma razão. Implicações na realidade que, assim, passar perto... Assim, no filme Interestelar lá, dá merda pra estar perto de um buraco negro, né? Dá merda ou não, né? Depende, ué. Por que depende? Eles ficam orbitando, né? O tempo... que o tempo, ela vai explicar pra você. Então me explica aí, tem Roberto. implicações no tempo. Basicamente, implicações no tempo. No tempo e no espaço. As duas são... É uma entidade só, né? Que a gente chama de espaço-tempo. Isso foi o Einstein que percebeu, quando ele introduziu a relatividade restrita, em 1908, que ele percebeu que a gente tem o espaço, que é o que a gente conhece, né? As 3 dimensões, que, né? Cima, baixo, esquerda, direita e frente e trás. Só que ele percebeu também que o tempo é uma dessas dimensões, que a gente não consegue ver, a gente só consegue meio que sentir o tempo passar. Né? E ele também percebeu que quando você coloca uma massa, qualquer massa nesse tecido que forma o universo, que ele chama de espaço-tempo, essa massa distorce o espaço-tempo. E a distorção é muito análoga a uma cama elástica. Por exemplo, você coloca uma cama elástica, você coloca uma bola no centro e ela vai distorcer. Só que é claro que quando a gente fala de espaço-tempo, a gente está falando de 4 dimensões e não de 2 dimensões, que seria a superfície da cama elástica. Tá. E aí o que o Einstein percebeu é que isso a gente conhece como gravidade, essa distorção. Essa distorção do espaço-tempo é o que a gente pressente como campo gravitacional, que é o que nos prende aqui na superfície da Terra. A gravidade, então, é uma distorção do espaço-tempo, as duas coisas. Isso, do espaço-tempo. Tanto o espaço quanto o tempo está sendo distorcido. E isso a gente vê como gravidade. Porque é o seguinte, cara, o Einstein, quando o Newton definiu a gravidade, ele definiu como uma força, né? Então tá lá o negócio que cai. E esse negócio incomodava muito Einstein, entendeu? Falou, cara, mas que caramba de força é essa? Um negócio mágico? É um negócio... Isso aí incomodou ele, entendeu? Incomodou ele e ele foi atrás de tentar... Não, isso aí tem que ter alguma descrição, matemática, alguma coisa pra... né? Porque eu tenho um corpo aqui, outro aqui, os corpos se atraem. Mas o que é isso, entendeu? O que está acontecendo? Então vamos dizer que esse incômodo, né, que o Einstein sentiu, é que deu o estalo para ele poder desenvolver basicamente quase tudo que ele desenvolveu. Mas isso em escala cósmica, vamos lá. A gravidade na Lua é diferente da gravidade na Terra. Sim. Significa que o tempo passa diferente se a gente estiver lá e estiver aqui? Ou é perto demais? Assim, passa diferente, mas é uma coisa tão pequena, porque tanto a massa da Terra quanto a massa da Lua é muito pouca para fazer uma diferença assim, perceptível. Então, imagina que é a cama elástica com bolinhas de gude. Tá. A cama elástica quase não distorce, né? Você pega uma bolinha de gude e põe naquele elástico. Se você olhar ali bem pertinho, você vai ter uma distorçãozinha. Mas, se você olhar, cara, tá praticamente não mexeu em nada. Entendi. Você vem e coloca uma bola de boliche no meio agora. Aí ela vai dar aquela, né, distorcida no elástico. Essa é a parada do buraco negro, porque é o quê? É massa pra caralho? Exatamente. Porque, por exemplo, o Sol já é uma massa considerável, ele já dá uma distorcida. Uma estrela 10 vezes maior que o Sol distorce 10 vezes mais. Então vai chegando num ponto em que essa distorção... fica um negócio tão grande, que você não vai conseguir tirar nada ali de dentro. Basicamente, nesse exemplo da cama elástica, seria isso, o buraco negro, entendeu? Entendi, tá. É porque o negócio da cama elástica, cara, eu já até sei, causa grandes problemas, tá? Porque é o que a Roberta falou, a gente está num negócio quadridimensional. E a cama elástica é um negócio plano aqui. Então tem que dar uma abstraída, né, Roberta? Sim. Até porque a própria ideia da gente começar a pensar em 4, uma dimensão... Já complica a cabeça. Já dá uma complicada na cabeça, assim. Já é, porra, tá, então tem uma... Porque assim, o tempo é uma constante, mas eu não sei... eu tô com medo de ficar falando merda aqui. Pode falar, mas fala. Que o tempo...
A gente tem que aprender. Tempo como tempo, assim, para um astrofísico, não é considerado espaço-tempo, sempre. Assim, em geral a gente considera o espaço-tempo. É porque o tempo é uma coisa assim, é uma das dificuldades da física. Ninguém sabe exatamente o que é o tempo. A gente sente o tempo passar, a gente sabe que ele tem uma direção só, que a gente está sentindo ele para frente, né, digamos assim. Isso é um consenso? É um consenso, principalmente quando a gente trata assim, de uma coisa chamada entropia. Entropia. E aí essa entropia daria, que é o caos. Por exemplo, se eu pego esse copo e viro, a água vai fazer assim. E isso aqui, você nunca vai ver a água voltando para o formato do copo. Isso é mais ou menos a analogia de entropia, né? É isso aí. E pela entropia, assim, o tempo só tem uma direção, só vai para frente. Então, Porque a gente nunca observou nada que provasse o contrário. Que você, por exemplo, você não joga a água e espera que ela volte pro formato do copo. Você nunca espera que isso aconteça, que seria meio que retornar na entropia, ou seja... Tá. Então, mas assim, quando a gente fala de tempo, é uma coisa muito abstrata, muito complicado entender o que é o tempo. Mas assim, para nós, né, que estamos aqui na Terra, o tempo é muito associado à nossa órbita em torno do Sol, né? Então, é anos, dias, horas. Isso é o tempo pra gente. Quando a gente fala de astrofísica, também a gente sempre pensa em anos, em redshift, principalmente, que é o quão distante isso está de nós, porque quanto mais longe, mais no passado a gente está olhando, né? Agora, assim, mas quando a gente fala de espaço-tempo, é isso. Exatamente. O tempo é uma das dimensões. E ela é uma dimensão temporal, justamente por ser o tempo, é uma dimensão. E ela pode ser distorcida, assim como o espaço também pode ser distorcido. Então astrofísicos podem considerar o tempo separado do espaço? Assim, para nós aqui que estamos aqui na Terra, a gente acaba considerando. Mas, assim, o espaço-tempo é uma entidade só, que é o que o Einstein... Essa foi a grande contribuição do Einstein para a física. Entendi. Se alimentando agora. Já pensou? E uma coisa que você acabou falando aí, que o pessoal sempre falou isso, né? E eles falaram na hora que estavam apresentando lá que eles querem fazer um filme, né? Do buraco. Como que é isso? Então, o filme do Sai das Estrelas, agora, porque assim, eles observaram só aquela imagem em si, né? É de um instante que eles observaram, né? Tratando a variabilidade e tal. Agora eles querem fazer assim por horas, porque eles fizeram observação por 5 dias. Então ele tem dados de todos esses tempos. Agora eles querem fazer o quanto o buraco negro varia, o quanto ele está se alimentando, né? Em questão de horas. E isso vai nos dar, realmente, assim, a confirmação se as nossas simulações estão certas ou erradas. Porque a nossa simulação é isso, né? É o quanto o buraco negro está se alimentando e o disco tá mudando ao redor Sim. dele. Então, assim, ter esse vídeo, né? Fazer esse processamento com o vídeo e ver o quanto ele muda em horas é muito legal. É muito legal. Eles falaram mesmo, que isso aí seria a próxima coisa, né? A próxima coisa. Eles têm três objetivos agora, assim, diretos, né, no futuro próximo. Um é esse de sair o paper do que aconteceu no dia 11. O segundo é esse do filme. E o terceiro é o do campo magnético, que é o que saiu do M87 também. É o da M87, depois saiu o campo magnético. Do campo magnético. Eles falaram que eles conseguiram também a do campo magnético. E vai ser um artigo aí que tá para sair. Que legal, hein? Esse campo magnético, ele ajuda também muita coisa, né? Sim, acho que é o fenômeno mais importante. É o que o astrônomo mais quer, né? Sim, é o que eu quer, isso aí, campo né? magnético é tudo, né? Tudo. Você acha mesmo que o campo magnético é tudo? Domina o universo aí? Olha, pelo menos as galáxias, né? Em escala de galáxia, eu acho que sim. Porque você vê, né? Até quando saiu aquele do campo magnético da Via Láctea, foi uma, né? Assim, talvez no universo em geral não, mas acho que em escala galáctica... Campo magnético é que manda. Sim, eu até acho engraçado. Tem um meme que é o porque aí um astrônomo falando, né? Tipo, o trabalho dele, aí sempre tem alguém que levanta a mão, mas e os campos magnéticos? Aí, então, a gente não analisou os campos magnéticos nesse. Aí a pessoa levanta a mão de novo e também não analisamos a poeira. Porque são os que já vêm, né? Já é o padrão, né? As duas perguntas, assim, direto. Eu até apresentei, porque lá no IAG anualmente tem que apresentar o seu trabalho, né? O que você fez até ali. E aí tá lá, mas e o campo magnético? Você fez a análise do campo magnético? Eu falei, não, calma, a próxima parte do trabalho é o campo magnético. Não, e eles falaram lá, né? Eles falaram mesmo, eu lembro deles falando, não, e a próxima agora é o campo magnético. É o campo magnético. Lá, tá vendo? Pra ninguém perguntar. Eles já estão ligados que não tem jeito, que é isso aí que manda mesmo.
Porque até nesses jatos e tal, parece que deve ter uma relação, né? Com o campo magnético e tudo, né? Hoje Eles sabe que guiam, né? Sim, hoje sabe que o campo magnético ele tem uma parte importantíssima na formação dos jatos, e inclusive na parte de acreção, porque antes achava que era a viscosidade, né? Que é a viscosidade igual que a gente vê no mel, enfim, né? nos líquidos, que é um plasma, né? Um líquido que está ali. Mas aí perceberam que não dava tempo da viscosidade transferir o momento angular do disco, né? Porque assim, o que a gente aprende sempre, né? Que conservação de momento angular. Então, tudo sempre é conservado. Então, como que um buraco negro consegue se alimentar se tudo é conservado, se as coisas vão ficar só em órbita em relação dele, né? Então, precisa de um processo de transporte de momento angular. E antes se achava que era viscosidade. Aí depois, até um físico chamado Balbus, ele teve uma sacada que falou, pera lá, eu não acho que seja viscosidade somente. Deve ter um fator magnético aí. E o que ele percebeu é que existe... Então, tem as ondas, né? Tipo, o campo magnético, as linhas de campo magnético, que estão no disco, né? Então, pode vir de uma estrela, do gás, enfim, qualquer coisa que tenha um campo magnético. E são partículas carregadas se movendo. Uhum. Então, assim, vai gerar um campo magnético ali. Então, como o disco é a parte mais interna, gira mais rápido do que essa parte aqui, essa linha de campo magnético, ela meio que assim, se distorce. Entendi. E essa distorção faz essas partículas voltarem. Então, nesse processo, além de transportar momento angular, transporta energia também, e é por isso que a gente observa o disco brilhando, por causa desse processo. É uma torção das linhas de campo, então. É uma torção das linhas de campo que cria uma turbulência, né? Porque você imagina isso fazendo várias e várias vezes, criando esse fenômeno. Então, cria essa turbulência que transporta energia em momento angular e vai caindo em direção ao buraco negro. Só que quando ela chega bem próximo do buraco negro, o que acontece é que essas linhas, elas começam, se o buraco negro estiver girando, se enrolam em torno do buraco negro. Dá um nó de linha de campo magnético. Dá um nó. Só que conforme elas vão se enrolando, o mesmo sentido tem o mesmo sinal. E positivo se repele. Então, o que acontece é que assim, é uma energia brutal que arranca. Tá. E aí, parte da matéria que está chegando ali, né, que está chegando, essas linhas de campo magnético, ela empurra a matéria que está chegando. Por isso que sai os dois jatos. Entendi. Um por cima e um por baixo, porque são duas linhas, né? Uhum. Que se repelem, um por cima e um por baixo. E então é por causa disso que então, assim, o campo magnético é responsável não só pela alimentação do buraco negro, também como pela formação dos jatos. E até tem situações que a gente chama de MED, e é muito engraçado, essa sigla eu acho sensacional, que uma é SANE, quando você tem um campo magnético baixo, então SANE de são, de tudo bem, e MED de louco, que é quando tem um campo magnético bem intenso. Então, o MED, já perceberam que tem situações que o buraco negro para de se alimentar, porque o campo magnético fica tão intenso ali... Que não deixa cair nada. Que não deixa cair nada. Caramba! Então, é uma coisa assim... Aí sai o jato... E aí o buraco negro para de se alimentar, porque o campo magnético não deixa. Então, assim, o campo magnético define tudo ao redor do buraco negro, é por causa do campo magnético. Que legal. E aí, esse aí do média, isso aí tem coisa observacional desses aí já? Não. Então, não. Tudo indica que o Sagitário ele está no MED, inclusive. Caramba! Que eles fizeram as simulações com MED e com SANE, né? E perceberam que todos os MED batem com o Sagitário da Estrela. E o M87 também, tá que tem agora, né, a questão que eles fizeram, né, o artigo do campo magnético. Isso. Tudo leva a crer que os dois estão num estado MED. Que legal, hein? Caramba! É muita coisa que tem, né? Incrível mesmo. A gente pode simular um buraco de minhoca a partir disso? Ou buraco de minhoca não existe? Como é que é? Então, buraco de minhoca é o grande, assim, a grande treta, digamos assim, da física, porque... Eu já joguei aqui, você na fogueira já. Assim, dá para simular ele, sim. Eu nunca vi simulação, mas se você pegar as equações, você consegue simular. A gente não sabe se existem eles, porque tem um físico chamado John Wheeler,
Ele, inclusive, é o cara que nomeou buracos negros e buracos de minhoca. O nome veio dele. E ele, assim, é um dos pais da Bíblia da gravitação, que o nome do livro é... Inclusive, eu citei lá no que é um livrão desse tamanho, assim, chamado Gravitation. E ele mostrou, então, assim, ele introduziu o termo buraco de minhoca também e falou, será que uma porta é o buraco negro e a outra porta é um buraco branco? E aí você passa meio que um buraco branco... Que nem um buraco de minhoca. Que nem um buraco de minhoca. E ele fez as equações e ele chegou numa conclusão de que seria muito instável, ao ponto de que nem a luz conseguiria passar. Seria assim, aparecia e sumiria ao mesmo tempo. Então, a gente acha que não existe buracos de minhoca, mas até Então, a gente não pode viajar no tempo mesmo. Que não pode viajar no tempo. Mas, assim, há 100 anos atrás, ninguém achava que buracos negros existiam. E hoje a gente tem uma foto também. Então, assim... Então, um buraco de minhoca. Tá chegando sua vez, hein? Então a gente fica assim, vai que. Sim. É muito louco isso. Tem aquele filme... a gente falou dele aqui outro dia. Que é o cara que tá viajando, que eles vão para outro planeta distante, eles vão congelados e o cara acorda a menina. Como é que chama esse Passengers. filme? Passageiros, né? Isso, E é muito louco, porque ali a gente tem uma vaga ideia do que a gente tá falando em termos de distância, porque a hora que ele acorda, tipo, eles estão numa viagem de 80 e tantos anos, né? Acho que é isso, por aí. E aí ele acorda, no meio da viagem, ele tenta mandar uma mensagem pra Terra. E aí, manda a mensagem dele, mandei a mensagem. Daí a máquina fala pra ele, você vai ter uma resposta em aproximadamente 54. Ele, quê? Tipo, é o tempo da mensagem sair de lá, chegar a mensagem na Terra e voltar até ele, uma mensagem. E ele, como assim? Até lá já morri, não existe isso. Como o universo é grande. Muito doido. E ele não tava nem na metade da viagem. Sim, ia demorar ainda. Tava no início da viagem, a cápsula dele falha, né? Sim, esse filme é muito foda. Ele acorda a menina depois lá. Ai, você acha que vai chegar no ponto da gente ter que abandonar a Terra um dia e viver em bunkers no espaço? Olha, eu achei a tendência, sim, né? A tendência, sim. A tendência primavera-verão são bunkers no espaço. Não, mas, inclusive, bom, eu escrevo roteiro pro Ciência Todo Dia, né? Sabe o canal Ciência Todo Dia, do Pedro Loss? Então, eu sou roteirista lá. Não sabia disso. Eu trabalho com ele já faz um ano, que eu tô trabalhando com ele. Tranquilo, ela só tava fazendo uma simulação de buraco negro em inteligência artificial. Entendeu? Mas quem diz que ela não pode também fazer um roteiro por dia? Nunca mais reclamo da minha rotina. Não, mas... Suave. O Loss é bem legal, assim. Tá sendo um trabalho bem divertido. Tenho aprendido bastante lá. E porque, assim, querendo ou não, você aprende a transformar as coisas para uma linguagem acessível. E ele é muito bom nisso também. Então, assim, ele é físico. E, cara, a importância que isso teve nas redes sociais... Sim. Era um assunto que não era tão explorado para YouTube, por exemplo, porque por conta da complexidade, de não atingir a massa. Mas a partir do momento em que vocês, cientistas, começaram a falar com uma linguagem mais acessível e começaram a aparecer das caras... Cara, isso deu um boom tão grande. O episódio do Sacani no Flow, quando ele foi a primeira vez, por exemplo. É isso. Cara, milhões de acessos. Sim. Que, sei lá, talvez pensassem assim, cara, é um assunto legal, mas, pô, nem todo mundo vai absorver, vai se interessar. Muito pelo contrário. Foi o mais visto do mês, sei lá, quando ele foi. Sim. E é muito foda porque você pensa assim... ninguém manja muito desse assunto, ninguém vai assistir, então não bota. Só que quanto mais se coloca, mais as pessoas vão... Porque é o que você... A mesma lógica, vou falar bem leigamente aqui, mas a mesma lógica de você apresentar as informações para a inteligência artificial e aos poucos aquilo fazer sentido para ela, é a mesma maneira com a gente. Então, assim, do nada, você chegar e falar tudo isso num primeiro momento, a gente tá assim... Eita, caralho. Numa segunda vez que a gente conversar, a gente fala, porque ela tinha explicado mesmo. Exatamente. Vai ficando mais natural, a gente vai aos pouquinhos, né? Sim. Incrível. Entendeu? Nada, né? Não é assim, né, pessoal? Patifou no chão. Olha Patifou, aquilo né? que eu inventei. Cai todo mundo. É que o Newton fez aquela interpretação de uma força e tudo, né? E o Einstein depois achou meio estranho, né? Falou, mas que força que é essa, né? E aí deu uma... Mas explica aí pra galera. Bom, foi exatamente isso, né? Einstein achou estranho. Ele estava tentando modificar ali as leis de Newton, porque ele estava incomodado. E aí tem aquela história, né, do pensamento mais feliz de Einstein, que é quando uma pessoa, por exemplo, cai do telhado. Naquele momento, tanto faz se a pessoa está caindo ou se o chão está vindo em direção à pessoa e a pessoa está parada, né?
E aí o Einstein percebeu que, bom, a gravidade é um pouco estranha, né? Porque ela tem duas formas de você ver. E o que o Einstein fez, então, foi que, com a teoria da relatividade geral, ele percebeu que o fenômeno que a gente conhece como gravidade é a curvatura do espaço-tempo, ou seja, é a curvatura do tecido do universo. E essa curvatura é causada pela massa. Inclusive, essas são as famosas equações de Einstein, que você tem a massa e o quanto ela curva o espaço-tempo. Então, a gente vê esse fenômeno como gravidade. Mas uma coisa que eu sempre falo é que gravidade é uma das coisas mais difíceis de compreender. E até hoje, assim, a gente não compreendeu ela perfeitamente ainda, né? Tanto que, por exemplo, a mecânica quântica, a gente não consegue juntar as duas. Exatamente. E tem um pessoal que faz teorias que vão contra isso, né? Contra isso. Tentam dar uma outra explicação para esse fenômeno aí, né? Mas é complicado e tem todo aquele lance. E aí também fica aquele... Tem muita gente que fala assim, então quer dizer que o Einstein foi lá e acabou o Newton, né? Também não é isso, né, pessoal? Que a gente vive aqui num mundo newtoniano, né? Sim. A gente vive num mundo newtoniano, mas em determinadas situações começa a valer, né, a relatividade, né? Relatividade, tanto quando você está muito rápido, que aí vem a restrita, e quando você está em ambientes com uma massa, por exemplo, um buraco negro, que tem uma concentração de massa em um espaço muito pequeno, e ele curva muito o espaço-tempo, aí passa a valer a relatividade geral. E aí muita gente acha, não, porque na Terra não acontece. Acontece, tanto que os GPS, né, eles são corrigidos relativisticamente, porque a Terra está distorcendo o espaço-tempo, então o tempo é distorcido, e isso faz ter uma diferença razoável entre um GPS do satélite e o que está na Terra. É distorcido com relação ao satélite, né? Que ele está aqui orbitando a Terra perto, né? Uhum. Então ele sofre o efeito dessa distorção. Porque aí o pessoal fala assim, mas eu não sinto essa distorção, né? Mas é porque está aqui, né? E o satélite está ali. Mercúrio também, né? Sofre efeitos relativísticos, né? Que o pessoal corrige tudo. E hoje até postei lá um videozinho, até daquele cara lá que mora no Japão, o Physics J. Sabe? Eu postei um videozinho dele lá da estrela, que ficou orbitando ali os Sagitários, a estrela, a 24 milhões de quilômetros por hora. E isso é 2,6% da velocidade da luz. Mas ela está num ambiente já, né? Onde começa a valer. Se a gente estivesse ali, estaria valendo outra, né? Seria outro mundo, outra vida, né? É até bonito ver assim, a órbita em torno, porque aí não é mais uma órbita bonitinha igual a Terra faz, né? É uma órbita que parece uma flor. Vai fazendo isso mesmo. Uma espiral em torno. Então, muito legal. Vale relatividade geral. Isso aí é complicado mesmo, cara. Esse negócio... É que esses termos, né? Tanto tempo, gravidade, tudo isso, né? Precisa de uma abstração mesmo, né? São coisas que a gente não consegue pegar, né? Pega aí um pedaço de tempo para mim. Não tem como, né? Ele me mostra, né? Gravidade é a mesma coisa, né? Sim. E quando a gente fala de 4 dimensões, né? A gente vive num mundo 3D. Então, assim, imaginar uma outra dimensão é muito complicado. Muito. Então... Muito mesmo. Porque a primeira coisa não é que esses números, sim, viu, galera? Não é assim, né? Escrito na pedra, entendeu? É mais ou menos, né? Que vai acontecer essas coisas todas, né? Mas explica pra galera o negócio de fusão de galáxia. Porque o pessoal acha que quando a galáxia uma funde na outra, vai sair tudo batendo, tudo se arrebentando. Então, bom, quando a gente pensa em fusão, realmente a gente vê aquele gás, né? O próprio quinteto de Stephan, a gente vê aquele gás, né? Quando elas estão se fundindo. Mas a verdade é que o espaço entre as estrelas é tão grande, que quando acontecer, provavelmente nem vai sentir. Elas passam uma entre as outras e nada acontece, né? O que vai acontecer no centro vai ter mais gás, né? Então, para o buraco negro do centro, ele vai ficar feliz, porque vai ter mais alimento. Mas é verdade que as estrelas, assim, muito dificilmente elas vão colidir umas com as outras. Então, assim, o espaço é muito vazio, né? Entre uma estrela e outra. Então, assim, provavelmente a Terra vai ficar bem, caso ela ainda existir, né? Então, foi isso que eu pensei. Achei aqui a pergunta dele. O que vai acontecer com a Terra? Talvez nem exista mais Terra, nem exista mais Sol, não exista mais nosso sistema planetário. E isso que a Roberta... Eu não sei se eu cheguei a editar esse vídeo e postar falando exatamente sobre isso, porque é que a palavra colisão de galáxias, a gente imagina que elas irão literalmente colidir, só que não.
Mas eu estava vendo um estudo que pode sim, que não necessariamente não possa haver uma colisão entre estrelas. Tá? A gente não pode dizer que jamais vai acontecer. Pode acontecer, mas tem uma chance mínima de uma estrela colidir com a outra, ou um sistema estelar, um sistema planetário. Sim. Isso mesmo. Aí esses números, tá? É tudo meio aproximado. Na verdade, pode ser tudo na mesma época, né? E também lembrando, né, que todos esses processos demoram, né? Milhões de anos. Na escala astronômica não é nada, mas na nossa vida é coisa pra caramba, né? Então é o seguinte, existe ali no Chile, nessa próxima década, né? Nós vamos ter a construção de alguns grandes telescópios. O ELT, que é o Extremely Large Telescope, que vai ter 39 metros de diâmetro. Nós vamos ter o que agora foi... É aquele aqui, ó, PP. Isso, esse é? Não, do lado, esse é. Nós vamos ter o Vera Rubin, né, que foi em homenagem à própria Vera Rubin e tal. Ele tinha um outro nome, mudou. E nós vamos ter esse cara aqui, ó, sobe aí. Que é esse aí, ó, que é o telescópio gigante de Magalhães, né? Hoje já existe, né, lá um telescópio de Magalhães e vai ter esse aqui. Algumas coisas muito importantes dele, né? A Roberta pode falar melhor, que ela vai até no viajar, vai contar aí pra gente. Mas uma das coisas muito importantes é que a FAPESP está ajudando na construção, e isso é muito bom porque os astrônomos brasileiros vão ter ali garantido, né, um tempo de observação e tudo. Se você for lá no meu canal, em 2020, era no meio da pandemia, eu fiz 2 lives, uma com o Daminelli e uma com o professor Roberto Costa, lá do IAG, que fazem parte, né, desse programa aqui do GMT, onde a FAPESP está colocando grana e tudo mais. A notícia aqui é o seguinte, essa semana ele recebeu uma injeção aí de uma grana, né, uma boa grana, 200 e tantos milhões de dólares aí para acelerar esse projeto. O espelho primário dele é isso aqui, ó, vão ser 7, né, espelhos, cada um com 8 metros, né? 8,4 metros, uma coisa assim, né? Então, ó, o James Webb tem 6,5. Esse aqui, no total, vai ter 24 e tal, né? 24,5. Aí, eu até mostrei ontem. Desce aí agora, Christian. Essa aqui é a comparação, pode descer. Essa aqui é a comparação, olha aí, ó, da imagem ali, ó, na esquerda, do James Webb. E aqui, uma simulação, né, porque não tem imagem ainda, de como será a imagem feita pelo Gigante Magalhães na mesma região. E olha só a qualidade, né? Ou seja, nós vamos ver muito mais coisa, com muito mais resolução. E mais barato. E uma coisa que chama muito a atenção é o padrão de difração. O do James Webb é aquela estrelinha de 8 pontas lá, por conta do formato do espelho e tudo. E o Gigante de Magalhães vai ser esses círculos aqui, ó, por conta do formato do espelho. Não tem problema isso, tá, pessoal? Porque ainda bem que a matemática maravilhosa desenvolveu um negócio chamado, que a Roberta deve adorar, transformada de Fourier, né? Que é uma maravilha, não é? Uma maravilha. Todo lugar tem. Todo lugar vem. Ela vem aqui, ela limpa isso pra gente. Mas é isso, né, Roberta? Então tem um GMT aí, né? Tem o GMT, que era encabeçado pelo John Steiner. Infelizmente. Exatamente, pelo saudoso John Steiner, um astrônomo assim sensacional. Você quer conhecer o John Steiner? Tem no YouTube todo o curso dele de astronomia. Ele filmou todas as aulas que ele deu. E ele tem aulas lá do GMT. Ele estava bem no comecinho, né? Foi ele que deu o pontapé nisso aí, né? E ele foi até, assim, o dia que ele faleceu, ele passou, assim, os últimos anos só focando no GMT, assim. O GMT era a prioridade para ele. Então, é muito interessante ver esse telescópio agora sair, assim, dando esse impulso, né? Nossa, o Steiner estaria muito feliz hoje em dia, assim. E, bom, e agora tem um evento mesmo nesse mês, final do mês. Todo ano o GMT faz um evento, a conferência, que é para falar sobre trabalhos envolvendo que o GMT pode contribuir, né, os resultados do telescópio. E esse ano o foco é buracos negros. Ah, que legal. Então o nome é Black Holes at All Scales, ou buracos negros em todas as escalas. E aí eu vou lá no Arizona falar um pouco de buracos negros também, junto com o pessoal do meu grupo. Que legal, hein? Muito legal. E isso aí que você está falando é uma coisa muito legal, até para o pessoal entender, né? Que é assim, os caras resolvem fazer um telescópio,
Não é assim, cara. Ah, vamos fazer isso aí, pronto. Ah, tá pronto. Aí, ó, que bonito. Não é. Vem antes, anos antes, né? Que isso aqui, o GMT deve ficar lá para o final da década, né? 2027, alguma coisa assim. Ou seja, anos antes, o pessoal já vai saber que tipo de trabalho que aquele telescópio vai fazer, que tipo que ele não vai fazer. Então, as coisas não são construir, não, constrói isso aí em cima desse morro aí e vamos ver o que dá, né? Não é assim, né? Então, isso aí é muito legal mesmo. E essa participação da FAPESP é importante também, né? Sim, a FAPESP é extremamente importante, que estava, assim, que começou, né, o projeto, de fato. Então, e aí, agora o Brasil vai ter um forte peso dentro da astronomia, por causa disso. E aí vocês vão ter tempo aí de uso. O pessoal vai ter tempo, né? O pessoal vai ter tempo de uso, sim. O pessoal que trabalha com a parte observacional vai conseguir, principalmente a questão de buracos negros, né? O próprio Steiner trabalhava com buracos negros, né? Então, isso vai ser muito interessante. E o que ele vai poder ajudar na pesquisa aí de buraco negro? Assim, vai entender melhor as questões de AGN, né? Que são esses buracos negros se alimentando. Então, que tem muitas perguntas em aberto ainda. Por exemplo, a unificação do AGN. Será que todos os AGN são os mesmos objetos? Né? Se todos eles são iguais ou tem alguma coisa diferente? Então, essa é uma das perguntas que o GMT pode contribuir. E ainda mais com o James Webb. Então, a combinação dos dois, assim, vai ser... A próxima década vai ser incrível para a astronomia. E ele vai observar no quê? Qual comprimento? Óptico? Ele vai ter instrumento dos... Eu não lembro agora o comprimento de onda do GMT. Não lembro qual que era aqueles porque acaba tendo instrumento para outros comprimentos de onda também, né? Como tem no VLT e tudo, né? Mas vai ser legal demais. Essa próxima década aí, pessoal. Então, assim, tudo isso que vocês estão acompanhando com o James Webb, eu entendo que, lógico, tem a NASA por trás, que dá uma mídia, né? Assombrosa, mas não deixem de acompanhar esses grandes telescópios que vêm por aí. Imagina que nós vamos ter um telescópio de 39 metros. Imagina o que é isso, cara. 39 metros, entendeu? Esse aqui vai ser 24,5, 25, vai ser um negócio gigante também, né? Então, assim, porque o nome dele é Gigante Magalhães, não é à toa, né? E você já foi lá visitar? Não fui. Infelizmente, não fui. Mas está programado uma visita? Eu espero conseguir, assim. Provavelmente vai aparecer uma conferência lá, que sempre tem conferência lá no Chile, né? Mas é que eu não fui em astronomia observacional. Que a sua área... mas você tem que ir. Você tem que entra ali no meio da galera. Sim, aí as matérias que eu fiz foi tudo mais voltada para a parte computacional, né? Mas a galera vai todo ano lá no GM visitar o GMT, visitar o sítio de telescópios. É legal demais. O espelho, se não me engano, está sendo feito lá no Arizona, uma coisa assim. Acho que é lá no Arizona que eles fazem o espelho. Então... que eles estão fazendo os espelhos lá. Porque é muito difícil, viu, pessoal, o espelho. Embora seja, né... cada espelho tem 8 metros de diâmetro. Então, você tem que polir tudo isso, deixar perfeito e tal. E essa grana que entra é muito importante porque é igual construir uma casa, né? Você começa a construir... Se você ganha na loteria, sua casa fica pronta em um mês, né? Então, o telescópio é a mesma coisa, porque é muito caro. Então, essa década aí, de agora até o final da década, promete uma revolução aí na astronomia, né? Desses outros grandes aí, você está aí também esperando bastante coisa desse. Assim, o que eu tô ansiosa, que não é nem bem um telescópio, mas é mais um observatório, é o LISA, né? Sim. De ondas gravitacionais. Esse eu tô, assim, toda hora fico vendo... porque ele vai levar a questão das ondas gravitacionais, assim, acima, né? E para tua área, então, Para minha área, assim, um buraco negro é um prato cheio. Exatamente. Exato. O LISA vai ser aquele observatório de onda gravitacional no espaço. No espaço, que orbita junto com a Terra. Com satélites e tudo, um negócio sensacional. Muito legal, hein? Então, aí parabéns aí para todos os envolvidos, né, do Brasil, né? Porque é difícil a gente ver o Brasil, né, ser encabeçando o negócio, principalmente para a galera da FAPESP aí. E hoje, depois do João, né? Acho que o Daminelli, né, tá encabeçando isso aí também, né? Também. O Nemen também, né? Tem uma galera lá do IAG na ponta aí. Então, parabéns a todos os envolvidos aí, que vai ser muito legal. O Brasil, por um outro lado, tem lá engavetado até hoje o do ELT, né? O DLT está engavetado, que é uma graninha ridícula, e os caras não liberam, né? Para poder ajudar na construção lá e tudo. Porque isso que é importante falar, né? Quando você ajuda
você tem um tempo, né? Sim. Já tem um tempo X garantido para você, né? Senão você tem que mandar trabalho, é todo uma todo o burocra, processo. né? Sim. Então isso aqui é importante. Tá aí, então, o GMT, Giant Magellan. Como que vocês falam? É assim mesmo? Como que é? Eu chamo de GMT. GMT mesmo, né? GMT. Então, beleza. Existe alguma... vamos lá. Eu imagino que a inteligência artificial está em várias áreas da nossa vida. Sim. Né? Hoje eu acho que assim, eu até ouso dizer que a gente não consegue mais viver sem inteligência artificial. Ela já dominou a nossa vida. Porque, por exemplo, é uma discussão que tem, é uma discussão da ética em AI. Quantos dos seus gostos, hoje em dia, não foi uma AI que decidiu pra você? Porque, por exemplo, quando você abre o YouTube, aquelas recomendações é uma IA que aprendeu os seus gostos e ela recomendou coisas que acha que você vai gostar. Então, se você clicou numa banda que você conheceu no YouTube que foi recomendada por uma IA, e você virou fã daquela banda, o seu gosto foi manipulado por uma inteligência artificial. Isso para todas as redes sociais, não só o YouTube. Pro Spotify é assim, pro Twitter é assim, pro Instagram é assim, tudo é assim. Então, quanto do que você é hoje, assim, do que você gosta hoje, não foi definido por uma inteligência artificial. E, assim, tudo que a gente vê, a forma como a gente vê as coisas, assim, por exemplo, no TikTok, no Instagram, que a gente fica assim... O TikTok fala que é o maior exemplo disso, né? O TikTok, sim, de longe, fizeram um trabalho ali muito bem feito em questão de inteligência artificial. Por isso que é tão viciante o TikTok. Ela mapeia em poucos minutos o seu gosto. Sim. E aí ela fala, pô, o Igor gosta disso aqui, então toma, cara. Toma. Então. E aí você não sai. Na hora que você vê, você tá 3 horas ali, ó, só passando o dedo assim, ó. Entendi. Inclusive, a própria ideia de... Essa daí eu já tinha escutado antes. Inclusive até a ideia de rolar, né, de fazer essa rolagem, veio da ideia de inteligência artificial, porque a gente tem dentro a chamada reinforcement learning, ou aprendizado por reforço, que é basicamente você vai, assim, a IA, ela tá treinando e a um dado momento ela ganha uma recompensa, que pode ser, por exemplo, pontuação, algo assim, como se fosse um jogo. E essa ideia de rolar é a mesma coisa, que você tá rolando e em algum momento você vai ganhar uma recompensa. Então, o seu cérebro assume que na hora que você continua rolando, em algum momento você vai ganhar outra recompensa. E se você fizer isso por tempo suficiente, você vai ganhar o máximo de recompensas. E essa ideia veio da inteligência artificial. Então, assim, hoje em dia, assim, eu ouso dizer que a gente não tem mais como escapar da inteligência artificial. Não tem, assim. A nossa vida já foi meio que definida pela AI. E, assim, agora é só a questão, assim, de ter... realmente, a ética em AI é uma área muito importante. Porque, assim, se ela dominou a nossa vida, ok. Agora a gente precisa saber, né, a ética disso aí. Mas, assim, dominar já dominou, assim, não tem como. Será que a gente vai virar os gordinhos do Wall-E? Então, inclusive, no Wall-E tem uma certa, assim, crítica, porque eu tava até escrevendo um roteiro recentemente que era sobre direitos de robôs, praticamente. E uma do tema do vídeo era realmente tratar essa questão do emprego, né, da IA e tal. E eu cheguei em alguns... Por exemplo, nos Estados Unidos, durante, acho que o governo do Obama, se não me engano, eles fizeram uma pauta, assim, o governo fez para tratar o assunto da inteligência artificial e na questão de emprego. E aí eles tratam... E lá eles trazem uma nova ideia que não é pessoa desempregada, é pessoa que não é empregável. E isso é porque a inteligência artificial vai chegar a um ponto que talvez as pessoas não sejam empregáveis, que é o que trata o filme WALL-E. Que as pessoas ali, os robôs fazem tudo para elas e elas estão ali só vivendo de boas na vida delas porque elas não são empregáveis. É mais ou menos o que a gente estava falando. Mas aí, será que não vai surgir um outro tipo de emprego que a gente nem sabe? Exato. Que aí vai precisar do ser humano? Exato. É porque é triste você pensar, né, cara? Pô, vai chegar um tempo, cara, que você não precisa fazer mais nada. Arte. Então, arte a gente já estava falando. Teve um concurso de arte há um tempo atrás. Porque você não sei se já brincou nos sites, que você joga 3, 4 palavras e ele faz uma obra de arte para você. Não. Já brincou? Tem o DALL-E... não, já. Já? Isso aí já. Então. Tem um bot no Twitter também. O AI_bot_Curio. Isso aí. Sim. Então, aí há um mês atrás... Esse é meio merda, até porque ele faz muito rápido, sabe? Então fica meio esquisitão, assim. Mas esse DALL-E... Você tem que fazer várias interações. É que normalmente a primeira interação não sai muito legal, né? Mas aí quando a IA começa a trabalhar, aí é que ela vai. Ah, tá.
Aí teve um mês atrás um concurso de obra de arte e teve um ganhador. Descobriram que o ganhador, quem fez, foi uma inteligência artificial. Os artistas estão revoltados. Falam, pô, e agora? Porque se você coloca o computador para fazer várias e várias interações, a tendência é que aquilo ali vai ficar um negócio maravilhoso, né? Inclusive música, inclusive... Sim. Tudo. Aí começa toda essa discussão. E aí, será que precisa do cara fazer música? Será que precisa do cara para fazer arte? Inclusive o DALL-E, ele tem uma assinatura própria. Se Isso você aí. vê nas imagens que o DALL-E cria... Tem a assinatura de artista dele, né? Tem, que é uns quadradinhos, que seria a cor dele, assim, que é acho que é verde, rosa, branco, alguma coisa assim, que é a assinatura. Então ele tem até a própria assinatura. Então que você sabe. Pois é, o que o ser humano... Pra que a gente vai precisar de ser humano? Aí foda-se, aí manda pro espaço mesmo a inteligência artificial e foda-se. Né? Pelo menos não corre risco, né? Se der algum problema, foi o robô, né? Não sente nada. Caralho. Pois é muito maluco isso mesmo, porque se até a arte os caras estão Cara, isso aí fazendo... tá uma discussão, assim, violentíssima. Os artistas, eles estão pistolaços. Porque mas assim, você tá muito, falando cara. de arte, tipo, uma pintura. Uma pintura. Mas, pô, se dá pra fazer uma pintura, dá pra fazer música. Dá pra fazer... Pô, tem e muita por aí música vai, feita. né? Tem música feita por... Inclusive, você pode fazer tanto algo meio que, entre aspas, original, quanto você pode, por exemplo, você gosta de um tal artista. E aí você alimenta várias músicas desse seu artista que você tipo, dá as gosta. referências. Sabe? Você dá as referências pra IA. E aqui, ela com aquilo cria ali- uma nova música do artista que você gosta. E aí você vai ler, assim, a estrofe é muito parecida, tudo é muito... O ritmo é muito parecido do artista que você gosta, e é uma música que o IA criou. Isso é possível. Tanto eu já fiz até na minha casa com letra da Taylor Swift. É mesmo? Eu peguei as músicas da Taylor, alimentei, porque eu tava aprendendo essa questão de gerar frases, né? Porque é uma área da IA chamada Natural Language Processing, processamento de linguagem natural. E ela cria. Ela consegue criar, assim. E hoje em dia tem essas IA que são muito boas. Claro, a que eu fiz em casa era uma simplesinha. Mas essa da Google, que falou que tinha consciência, é uma desses tipos de AI. Que ela aprende com texto e ela consegue gerar a partir daí. E ela é tão boa que o cara até achou que era consciência, mas não era. Ela vira uma natural. Ela falou de sacanagem. Eu tenho consciência aí, mas eu tô de sacanagem. Ela começou a defender os direitos da IA. Uhum. E aí o cara meio que ficou, como assim defender direito? Mas foi algo que ela aprendeu com a base de dados que ela tinha, que é uma base de dados gigante. Então, assim, provavelmente... Eu sei que... Dessa eu não sei, mas do GPT-3, eu sei que a Wikipedia, em inglês, compõe 0,05% da base de dados dela. Já usou o Toda- GPT-3? Não, o que é isso? GPT-3 é sensacional. Você vai ali e escreve um pequeno textinho. Tipo, homem pisou na lua, 1969. Larga. Ela faz um textão pra você. Top. Caralho, fudeu com monografia, né? Mais ou menos. Bom, mas qualquer pessoa tem acesso a GPT-3? Tem. Hoje tem. Inclusive, a DALL-E, ela é uma A DALL-E também, só que você paga, Não, né? o DALL-E tem o DALL-E Lite, esse qualquer um tem acesso mesmo. Tem. Tem... E a DALL-E 2, né, DALL-E 2, ela... Se você entrar no site e você... Você tem que se cadastrar e tal. Se cadastrar e você pede pra entrar na fila de espera, eles liberam a partir de um tempo pra você também. Então, Mas tem algumas dessas de arte que você tem que pagar por interação, entendeu? É. Então você, quantas interações você quer? 100, 1000? Aí tem o valor lá, tantos dólares e tal. Dependendo do que você vai fazer, tem muita gente no mercado hoje publicitário usando isso. Sim. Porque imagina o cara é publicitário, aí ele tem, tipo, o Flow é meu cliente. Uhum. Aí eu chego aqui, Igor, o que você tá pensando? Cara, eu tô pensando em colocar um microfone. Opa, microfone, já dou pra IA. Um negócio assim, tá aqui. Tal coisa assim. Nós temos um programa de esporte, de games e tal. Pronto. Aí, aquela primeira rodada que o publicitário teria que fazer a arte e tal, e vir, tipo, ele já joga ali, a IA já faz, fala, mais ou menos isso. Aí você fala, não. Então vamos trocar aqui. E, tipo, em meia hora, uma prévia, uma versão draft do negócio, rascunhão ali, já tá pronto, cara. E aí, em cima, o que o pessoal está defendendo hoje, pelo menos na área publicitária que eu vi o pessoal falando, é isso. O publicitário usaria isso para essa primeira leva, né? Essa primeira reunião com o cliente e tal, e depois ele, em cima daquilo que a IA criasse, ele iria aperfeiçoar, entendeu? Caralho, tem assustador. até... Inclusive, já tem sites disso que é de gerar o rosto humano, Sim. né? Porque, por exemplo, supondo que você quer fazer uma propaganda
que você só vai fazer uma programação para um site X, que você nem quer gastar muito dinheiro com aquele site. É só, sei lá, um site que você está fazendo para vender alguma coisa. Sabe os bancos de imagem? É para substituir o banco de imagem. E aí você gera essa imagem, que é uma pessoa que não existe, que a AI girou, e nunca ela vai girar aquela pessoa de novo. Você coloca aquela pessoa como modelo do seu site, assim, que você não quer gastar muito, por exemplo. Sei lá, a lojinha do Flow, de camiseta. Você não quer contratar um modelo, você vai lá, gera uma pessoa na IA e coloca a camiseta nela. E pronto. Cara, pois é. Então... É porque aquele negócio, a gente tem que ver... Cara, onde é que a gente vai estar daqui a 10 anos? Não, é porque a gente tende a ver o negócio como catastrófico, né? Mas a gente tem que ver o negócio como para ajudar a gente, cara. Tem muita coisa nesses exemplos aí que ajuda, cara. Entendeu? Então, o publicitário... Tudo ajuda, na verdade. Tudo ajuda. Legal, tudo é legal. É porque aí vem o cara que vai começar a aplicar isso pro lado mal da vida também. Sempre tem também. Sempre tem também. Então, é aí que eu acho que entra o negócio da ética, né? Que a Roberta estava falando. Inclusive, por exemplo, fake news mesmo. Eu estava até falando com o Sérgio antes daqui. Que tem esse Stable Diffusion, que é a DALL-E do Google. O Google também lançou a própria, que assim, é absurdo o que esse Stable Diffusion faz. É absurdo. Inclusive, recentemente saiu, acho que foi sexta ou sábado. Desculpa, Roberto, como é que é o nome? Stable Diffusion, difusão estável, praticamente em inglês. E aí eu vi lá, o cara postou, ele colocou, era Einstein no programa The Big Bang Theory. E você olha, e é o Einstein no programa The Big Bang Theory. Você não tem como falar que aquilo não é o Einstein no The Big Bang Theory. Quem vê aquilo acha que realmente aconteceu aquilo. E até eles, aproveitando, né, que teve a questão política e tal, eles colocaram, tipo, candidatos, pessoas de fora do Brasil colocando candidatos, tipo, se abraçando, candidato oposto, assim, se abraçando e tal. E quando você olha aquilo, você fala, não, isso aqui é uma foto, é real. E aí depois que eu vi lá, #StableDiffusion. Gente, assim, é isso que a imagem... Então, o cara cata uma foto dessa aí, dos caras com camiseta trocada, cor trocada. O cara manda assim, ó, mamadeira de piroca. Exatamente. Então, e aí, isso para fake news é um problema. Então, é um problema mesmo. Então, inclusive, já existe AIs preparadas para identificar saber se é fake news ou não. Se é fake news, se aquele vídeo é deepfake ou não. Deepfake também já é um problema, né? Hoje em dia, né? Já é um problema, sim. Muita gente pergunta assim, por exemplo, qual é a diferença de um pulsar para um quasar? Na verdade, eu brinco com o pessoal, não tem nada a ver uma coisa com... É verdade, né? Mas, vamos lá. Então, com especialistas aqui, explica aí qual que é a diferença para a gente ter aí, que quando a galera perguntar, eu já mando já direto, entendeu? Sim. Então, vamos lá. Um pulsar é o quê? Tá, então a Roberta fala do pulsar e eu falo do quasar. Então, o pulsar, eles são estrelas de nêutrons, né? Que estão orbitando, elas estão girando, e elas funcionam mais ou menos como se fosse um farol, né? Que elas estão emitindo... a gente vê em campos magnéticos, a gente consegue ver esse sinal delas, mas é basicamente estrelas de nêutrons rodando uma velocidade muito alta, né? Tipo, milhares de vezes por segundo. E a gente consegue... E elas são muito, assim, periódicas, certinhas. A gente consegue ver elas não erram em nenhum momento. Até quando elas foram encontradas, acharam que era até sinal alienígena, né? Que era o LGM, né? Que foi o primeiro nome, né? Little Green Man. Que acharam até que era, porque é tão certinho que falaram, não é possível que uma coisa na natureza faça isso. Só pode ser a vida alienígena. Mas não, eu até brinco que quando você encontra qualquer coisa estranha no universo, provavelmente é um pulsar que está fazendo a parte dele ali. Então, pulsares são isso. Né? O que eu acho legal é que a gente, quando tu estuda a evolução estelar, os campos magnéticos são bem baixos, né? O campo magnético do Sol não é alto, é baixo, né? Mas se a gente faz a conta, conserva o campo magnético, mas faz o Sol encolher para 10 quilômetros, que é o raio de uma estrela de nêutrons, o campo magnético fica altíssimo. Inversamente proporcional que seria. E daí, então, o campo magnético é tão alto que daí começa partículas espiralar nas linhas do campo. Entendi. E daí emite a radiação, aquela sincrotrônica, né? E isso que faz os pulsares emitir luz. Só que, em geral, o campo, o eixo magnético, ele é inclinado em relação ao eixo de rotação. E por isso que fica o efeito de farol, né? Então, à medida que ele vai girando, a radiação das partículas ao longo do eixo das linhas de campo elas vão passando e tu vê pulsar.
E tem os milli-arc-second pulsar. Então, eles fazem 1000 voltas em um segundo. Que, inclusive, são bem concentrados perto dos buracos negros no centro das galáxias. Né? Tem bastante, uma população ali de millisecond pulsar, né? Mas tem alguma relação isso aí? Por quê? Provavelmente atrai, né? Tipo, ali, principalmente porque ali é o que a Thaís falou antes, né? É um bojo de estrelas, né? Tem muita estrela, uma densidade. Então elas acabam morrendo. Sim. E transformam. São estrelas que explodiram como supernovas, né? Os pulsares sobra, se não. Ou estrela de nêutron ou buraco negro, quando uma estrela explode, né? E eu acho que é uma questão de concentração mesmo, né? Então tem mais ali porque teve mais estrelas formadas ali no bojo. Né? Aí, estatisticamente, vai acabar tendo mais mesmo. Isso, né? isso. Legal. E daí agora o quasar, né? E aí o quasar. Então, o pulsar é uma estrela que emite essa radiação colimada, né? E o quasar é o centro de uma galáxia que tem um buraco negro ativo, capturando grandes quantidades de matéria, uma alta taxa de acreção de matéria, que a gente chama. E daí transforma em energia radiativa, jatos. E essa energia ela é mais luminosa do que a própria emissão de todas as estrelas da galáxia que a gente chama hospedeira. Esses são quasar. Então, nem se sabia que eles eram uma galáxia, até que o Hubble foi lançado, e o Hubble, com melhor qualidade de imagem, conseguiu ver a galáxia hospedeira, porque a partir da Terra... A gente via só o quê? A gente via só a emissão do centro, porque ficava um borrão por causa da dispersão da atmosfera, né? Então, e até te interrompendo, porque aqui você até fala direitinho do quasar. Porque o nome quasar tem um significado. Sim. Que é o... Quasi-stellar radio source. Ou seja, quando o pessoal via antes do Hubble, parecia que era uma estrela, então. Isso. Era isso, Era uma né? estrela. E ele era uma radio source porque eles foram descobertos primeiro em rádio. Logo depois da Segunda Guerra, que começaram a apontar os radiotelescópios, radares, né? Radares para o céu, detectavam do céu aquela radiação, daí não sabia o que era. Apontavam um telescópio óptico, é uma estrela. Mas daí eles viam que a radiação em rádio não tinha muito a ver com o que as estrelas emitiam, né? E aí, então, por isso ficou quase stellar. Entendi. Depois é que a gente descobriu que, na verdade, eram galáxias bem distantes, com um buraco negro acretando com uma taxa muito alta de energia, emitindo grande quantidade de energia que ofuscava a galáxia. Beleza. Bom, eu escrevo roteiro pro Ciência Todo Dia, né? Sabe o canal Ciência Todo Dia, do Pedro Loss. Então, eu sou roteirista lá. Não sabia disso. Eu trabalho com ele já faz um ano, que eu tô trabalhando com ele. Tranquilo. Ela só tava fazendo uma simulação de buraco negro em inteligência artificial. Entendeu? Mas quem disse que ela não pode também fazer um roteiro por dia? Nunca mais reclamo da minha rotina. Mas... Tô suave. Suave. O Loss é bem legal, assim. Tá sendo um trabalho bem divertido. Tenho aprendido bastante lá. E porque, assim, querendo ou não, você aprende a transformar as coisas para uma linguagem acessível. E ele é muito bom nisso também. Então, assim, ele é físico. E, cara, a importância que isso teve nas redes sociais. Sim. Era um assunto que não era tão explorado para YouTube, por exemplo, porque por conta da complexidade, de não atingir a massa. Mas a partir do momento em que vocês, cientistas, começaram a falar com uma linguagem mais acessível e começaram a aparecer, dar as caras... Cara, isso deu um boom tão grande. O episódio do Sacani no Flow, quando ele foi a primeira vez, por exemplo. É isso. Cara, milhões de acessos. Sim. Que, sei lá, talvez pensassem assim, cara, é um assunto legal, mas, pô, nem todo mundo vai absorver, vai se interessar. Muito pelo contrário. Foi o mais visto do mês, sei lá, quando ele foi. Sim. E é muito foda porque você pensa assim... ninguém manja muito desse assunto, ninguém vai assistir, então não bota. Só que quanto mais se coloca, mais as pessoas vão... Porque é o que você... A mesma lógica, vou falar bem leigamente aqui, mas a mesma lógica de você apresentar as informações para a inteligência artificial e aos poucos aquilo fazer sentido para ela, é a mesma maneira com a gente. Então, assim, do nada, você chegar e falar tudo isso no primeiro momento, a gente tá assim... Eita, caralho. Numa segunda vez que a gente conversar, a gente fala, porque ela tinha explicado mesmo. Exatamente. Vai ficando mais natural, a gente vai aos pouquinhos, né? Sim. Incrível. Entendeu? E o próprio episódio do Loss também foi, tipo, um boom. Foi incrível. O Loss foi, acho que... O Loss e o Sacani, acho que eles foram os pioneiros em começar a fazer divulgação científica e levar essa informação. É que parece que se a pessoa não fala erudito, não tem o conhecimento. E pelo contrário, né? A gente tem certeza absoluta que teu conhecimento é gigantesco.
E é tão grande a ponto de você conseguir flexionar e explicar pra gente. Exatamente. Porque senão... Não... Inclusive a gente tem um nome pra isso, que chama efeito Sagan, que é do Carl Sagan. Porque o Carl Sagan foi assim, ele foi um astrônomo, assim, excepcional. Sim. Inclusive, boas partes das coisas que tem na astronomia, o Carl Sagan tem um dedinho do Carl Sagan ali, sabe? O próprio filme Interestelar, a ideia começou com o Carl Sagan. Sim. E ele, assim, só que ele tem vários livros, é isso, Tem né? vários livros. Ele foi o primeiro que apresentou o cosmos, que agora é com o Neil deGrasse, né? Mas a primeira versão foi com o Carl Sagan. E, assim, ele foi um divulgador científico, assim... Se a gente sabe de astronomia, assim, a população sabe, é por causa dele, provavelmente. Que incrível. Mas o efeito Carl Sagan, porque as pessoas não levavam ele a sério cientificamente. Assim, achavam que ele não sabia, porque ele se importava tanto em passar uma informação acessível... Então, assim, tem um certo preconceito dentro da academia, assim, Eu ia perguntar isso sobre a comunidade científica, se eles ficam meio receosos com vocês divulgando informação, assim. Sim, eles não gostam, porque eles acham que, tipo, tem que ficar ali a informação e é isso aqui, sabe? Só a gente tem. Só a gente tem a informação e é meio que perda de tempo e tal, assim. Mas, assim, eu sempre gostei de fazer divulgação, eu sempre achei importante. Sim. É muito importante. E é uma coisa meio doida se pensar assim, porque é só porque você explica pra gente o quão isso é grandioso que... não que a gente não valorizasse antes, mas que o olhar de valorização pro seu trabalho é muito maior. A partir do momento que você... Entendeu? Porque se eu não sei o que, eu falo, ela fez um negócio lá, legal, tô fazendo um negócio aqui também. Parabéns pra ela, então, que ela faz um negócio dela lá. Quando você vem e fala, a gente fala, caralho, eu não sabia por onde começar, sabe? Sim. Então, o que eu quero dizer é, faz mais sentido, porque não é que você está nos dando informação, que a gente não vai competir com você nunca, nem que a gente quisesse. Nem se juntar as 4 pessoas nessa sala aqui, a gente não teria condição de competir. Não é isso, mas pelo contrário, eu acho que esse olhar... vou fazer um paralelo. Quando a gente vê as Olimpíadas, por exemplo, por que a gente valoriza o esportista? Porque a gente vê lá e fala, caralho, olha o que doido tá fazendo. Sim. Eu achava que eu andava de skate, olha a menina lá andando de skate. E aí a gente valoriza. Então, talvez essa pouca valorização que, ainda bem, hoje está mudando, seja porque justamente a gente está ouvindo mais falar. Sim. E aí a gente valoriza mais também, né? Sim, eu concordo. Essa foi inclusive, também o intuito, né, de eu ter começado a divulgação científica. Porque muita coisa assim também era assim, ok, você faz astrofísica. Mas onde você vai trabalhar? Tipo, o que você vai fazer da vida, sabe? E as pessoas, assim, não percebem justamente porque a gente não fala, né, que tem aplicação. Um exemplo é o próprio Wi-Fi. O Wi-Fi foi por causa de pesquisas de astronomia. Senão a gente não teria Wi-Fi. Toma! Por exemplo, o GPS mesmo tem relatividade geral ali, relatividade geral e restrita. Tem que ter correções relativísticas para o GPS funcionar. Então, assim, não teria o Uber, por exemplo, ou o Waze, se você não tivesse essa pesquisa. Então, assim, as pessoas acham que, aqui é astronomia, vai ficar lá olhando o céu, não sei o que lá. Só que tem todo um processo por trás. E, por exemplo, no meu trabalho é inteligência artificial, então é de avançar, entender a complexidade da inteligência artificial, criar uma. Então, assim, você tem que virar especialista em AI. Então, assim, e é importante avisar isso, sabe? Falar com o público e mostrar, olha, não é só olhar para o céu e ficar... A gente nem usa telescópio, a gente nem olha para o céu. Mas então, assim, tem aplicações e todas as técnicas são importantes. Sim. Então... E você tá no doutorado agora. Tô. É isso. Sim. E a sua tese de doutorado tem a ver? Você foi por outro caminho? Você está se especializando mais ainda? Como é que é? Agora eu tô me especializando mais ainda nessa área, que eu adicionei mais complexidade agora. E tentando novas técnicas. Bater nela. Que ódio, te amo. Que ódio, te amo. Cara, como assim? Já tava complexo o suficiente. Você pode ir pra casa dormir. Agora ela tá no expert. Sabe o que eu fico... Né? Mais ou menos. Eu tava lembrando, você falou isso agora, eu lembrei daquela... A piada que eu falei do Hassum, que já que ele veio, que ele contou, que é aquele do... que o cara vai escalar a montanha, sei lá o quê, e ele vai fazer, só que o recorde anterior já era dele. E aí o cara se fode todo, passa não sei quantos dias lá pra fazer o negócio e o recorde anterior era dele. Por quê, meu querido? Fica em casa. O recorde já é teu, vai dormir. Por que o seu próprio recorde? Pra quê? Tá teu nome lá já. Vai dormir. Então, mas agora... É porque, assim, essa simulação que eu fiz, a gente utilizou os dados de um doutorando do meu grupo, que é o Ivan,
Então, até 2018, a simulação dele era a maior simulação do mundo. Então, é por isso que a gente utilizou os dados dele, porque era o que mais tinha dado e a gente precisava desses dados. Só que ele estudou uma região do disco, né? Porque tem uma certa parte que solta meio que ventos, sai ventos ali. Esse foi o trabalho dele de mestrado e é o trabalho de doutorado dele, porque esses ventos são importantes para entender como o buraco negro afeta a galáxia que ele está, basicamente isso. E esse é o trabalho do Ivan. E a gente utilizou esses dados, então, ali a gente consegue utilizar... Porque aquela região que é importante para o trabalho dele, né, que ele simulou, e a gente utilizou esses dados, você consegue usar só dinâmica de fluidos, digamos assim. A gente consegue fazer algumas mudanças para imitar um campo magnético, para imitar a relatividade geral. Então, a gente não precisava exatamente funcionar as equações de campo magnético e as equações de relatividade geral. Agora não, agora a gente falou, não vai fazer essa mudancinha, não. Vamos colocar relatividade geral e campo magnético aí. A Aniele de Araújo mandou. Ei, Roberta, sou muito fã do seu trabalho. Estou escrevendo um longa-metragem de ficção científica e todo o conhecimento que você compartilha tem enriquecido demais esse processo. Te agradeço e espero te ver brilhar muito mais. Olha aí, o que a gente acabou de falar. Cris e As, vocês são as maiores. Melhor podcast. Te amo. Obrigada, Aniele. Obrigada. E tem razão. Olha, ela está escrevendo um longa-metragem de ficção científica. Uau, incrível. Caramba. Incrível. Quando você escreve um filme sobre isso, tem que contar com a presença de cientistas de verdade para escrever o roteiro? E sim, quando a preocupação, sim. Com a veracidade, né? O Interestelar é um caso, que o Interestelar, ele foi o Kip Thorne que ganhou o Nobel em 2017, Nobel de Física. Sim. Ele estava por trás de tudo. Então, assim, boa parte das coisas que você vê no Interestelar é física, realmente. Mas lá tem buraco de minhoca, não tem? Lá tem. Inclusive, o próprio buraco negro é uma simulação. O Garganto é uma simulação que o Kip Thorne fez. Então, assim, ele é verídico, assim, a simulação é real. Sim. E eu li o livro, né? O Kip Thorne tem um livro chamado A Física de Interestelar, A Ciência de Interestelar. E ele até fala que o buraco de minhoca era para ter ondas gravitacionais. Ah, tá. Ele era para detectar o buraco de minhoca via ondas gravitacionais, só que na época não tinha a detecção de ondas gravitacionais ainda. E aí eles acharam muito assim, será que é muita ficção e tal? Mas o Kip Thorne, assim, ele que foi o cara que ganhou o Nobel pelas ondas gravitacionais. Então ele ficou bem, poxa, podia ter onda gravitacional, Sim. Mas não teve. Mas, e assim, boa parte só a parte quando entra no buraco negro, aí tem aquele negócio de quinta dimensão, biblioteca e tal. O Kip Thorne, no livro, ele fala que ele chegou pro diretor, né, pro Nolan, e falou assim, o que aconteceu dentro do buraco negro? Tá com você, faz o que você achar melhor. E ele falou que só descobriu mesmo quando ele estava sentado no cinema para assistir. E ele gostou do resultado, ele falou, quem sabe, pode ser uma biblioteca que esteja dentro de um buraco negro, ninguém sabe. Então, é divertido. Muito doido, né? Divertido. Mas é mesmo divertido.